pastor, né? Porque o pastor fica nervoso quando o povo não vem, né, irmão? Então você dá um desconto pro seu pastor, né? Se um dia ele der uma chacoalhada, você fala, não, isso é coração do pastor, ele é pastor mesmo, né? Pior que se ele não tivesse nem aí, irmão. Cada um vai correr atrás da sua vida, o pastor, não, irmão, vai mesmo. Isso não é pastor, não, irmão. Mas se ele tem esse zelo, não tolera, né? Que a gente erra. Então, eu estou dizendo o seguinte, nem sempre, ou nem tudo, às vezes a gente fala um pouquinho da nossa emoção, do nosso coração, mas pode ter certeza de uma coisa, se o teu espírito está ligado com Deus, os nutrientes certos ele vai reter para a sua alma, e você vai ser edificado para a glória de Deus, amém? Mas nós como pregadores às vezes temos dúvidas, né? Isso é passivo, embora eu não tenha lá muita preocupação com isso, mas em algum momento a gente duvida. Essa palavra que eu vou ler agora, eu ia postar no Facebook. Essa semana comecei a postar algumas coisas, né? E aí eu ia colocar isso, mas aí não ia dar tempo, ia ficar muito extenso, mas é uma palavra que ficou no meu coração a semana toda. E eu querendo colocar aquilo, hoje mesmo eu coloquei no Face, coloquei os versículos, ia começar a escrever, hoje eu tinha um tempinho, não trabalhei. Aí eu pensei bem, eu apaguei tudo. E disse, não, deixa isso para lá. Eu falei, eu tenho uma oportunidade lá hoje, acho que eu vou pregar isso lá na igreja hoje. Porque a igreja recebe em primeira mão, depois vai para o Facebook, né? Entendeu? Vocês verem lá, depois vocês falam, eu já ouvi esse negócio. Mas foi em primeira mão, né? Mas é uma palavra que realmente eu meditei a semana, estava no meu coração. E por vontade de postar em Facebook, e também uma palavra que eu meditei muito para a minha vida, achei que não fosse a ocasião aqui para a igreja, por isso essa dúvida. Mas desde o início do culto até agora eu estou vendo que é bem propício para esse momento. Ageu, capítulo 1, versículo de número 6. Diz assim, semeais muito e recolheis pouco, comei, mas não vos fartais, bebei, mas não vos saciai, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para sua própria casa, ou à sua casa, a sua própria casa. Amém? Amém. Versículo 10 a seguir, mas chega, já está bom. Pode fechar sua Bíblia, pode sentar, glorificando a Deus, exaltando o nome de Jesus. Desde o início, na oração, a irmã que dirigia aqui, ela orava falando dos nossos caminhos com Deus, da gente consertar os nossos caminhos, fazer veredas direitas para os nossos pés. Jesus está às portas, Ele virá. Quando ela leu o Apocalipse, que Jesus breve virá, há um tempo atrás, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, não faz muito tempo, mas já passou um pouco, quando Jesus falava que Ele breve viria, eu entendi assim, o arrebatamento está aí. Pouco tempo, poucos anos e eu vou. Hoje, já passado dos 40, eu entendo que, ainda que Ele não venha na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, na próxima década, ou no próximo século, para a igreja, eu tenho certeza que para mim Ele virá. E aquilo que seja 60, 70, 80, 90, sei que eu partir para a eternidade, eu vou entender, e já entendo aquilo que a Bíblia diz, que a vida nossa aqui na terra, ela é muito rápida, né? Muito breve é a nossa vida, irmãos. Hoje eu olho para mim com 40 e tantos anos, eu penso, eu queria ter feito tanta coisa, eu podia ter feito mais coisas, ou devia ter feito outras coisas. E quando eu penso em fazer alguma coisa hoje,
eu olho assim e falo, não, mas tem várias coisas que eu já pensei em fazer, eu olho para minha esposa e digo, mas aí eu teria que nascer de novo. Eu teria que começar de novo, um pouco mais jovem, porque agora já não dá mais, é levar daqui para frente. Aí ela disse para mim, às vezes ela diz assim, mas tem tanta gente estudando agora, gente com 50 anos vai para a faculdade agora, né? Eu falo, mas na minha ótica, na minha visão, seria mais proveitoso se eu tivesse aproveitado melhor, remido melhor o meu tempo, quando mais novo, e estaria depois exercitando ou fazendo muito mais para a glória de Deus. Não sei se os irmãos compreendem o que eu quero dizer com isso. E através dos louvores aqui, né, um dos louvores falava sobre matar a carne, viver para Deus e alguma coisa assim, que eu sou ruim para guardar letra de música, mas só graça, né? E eu fui entendendo que essa realmente era uma palavra assim propícia para essa ocasião. Viver para Deus, olhar o nosso caminho que nós estamos trilhando, é a letra de muitas músicas, é a fala de muitos crentes, é o desejo de muita gente, é o desejo da igreja. Mas acredito que todos aqui já ouviram ou já leram aquele versículo que diz assim, vocês me louvam com a, mas o coração está longe de mim. É assim que Deus muitas vezes nos vê a mim e vê a você. Só que, para mim e para você, na maioria das vezes, salvo aquelas que no momento de oração ou num período que nós estamos com uma comunhão maior com Deus, a gente compreende que nós estamos sendo hipócritas diante de Deus, salvo isso, na maioria das vezes nós achamos que estamos louvando e adorando a Deus e Deus está contente conosco. Nós estamos sendo sinceros com Deus, com a nossa confissão de fé, com a nossa atitude, confissão de amor para com Deus e o que se segue aí da vida de cada um para com Deus. Eu quero dizer para você que nem sempre aquilo que você sente ou pensa com respeito a Deus é o que Deus está entendendo da minha e da sua parte. É bem certo que Deus compreende o seu coração, como eu compreendo também algumas pessoas. No entanto, nós temos que entender que a nossa atitude, ela tem que estar de acordo com as nossas palavras. Todos nós sabemos disso, é assim ou não? Quando Jesus disse assim, que o seu sim seja sim, que o seu não seja, que provém, o que vem além disso é um maligno, né? O que você faz deve condizer com aquilo que você fala. O que você fala com aquilo que você faz, é o que nós fazemos. Então nós entendemos uma grande dificuldade aí que eu queria exemplificar de uma forma muito simples, que é uma questão que eu acho que eu abordei aqui na ocasião que foi feito aqui um trabalho com os casais. É muito fácil o marido chegar para a esposa e dizer assim que a ama. É fácil a esposa dizer para o marido que o ama. Mas é muito comum os dois sabendo que se amam, que um ama o outro, mas no momento de crise os dois procuram o pastor, procuram alguém para se aconselhar, como eu já tive o caso de ver casal vir conversar comigo e a mulher vir chorar das lágrimas escorrer, não estava soluçando não, mas escorria as lágrimas da bichinha, parecia uma cachoeira, e ela dizendo assim, ele não gosta de mim, ele não liga para mim, e ele fazia assim, ele disse, e você rapaz, claro que eu gosto dela, pastor, eu amo essa mulher, pastor. E ela não gosta, pastor. Aí ele não está dizendo que ama, irmão. Não, mas ele não faz nada. Porque aquilo que eu já disse aqui. O jeito dele expressar o amor por ela, e ele falar que ama, ele ama de verdade. Ela o amava de verdade? Sim. E ele também a amava de verdade. Só que o jeito que ele demonstrava esse amor, ela não entendia. Para ela, ele não estava amando. E assim é nós para com Deus. Tem hora que o marido ama a esposa, mas você não pode amar do seu jeito. Assim que eu já falei isso aqui várias vezes.
É do jeito que ela entende que ela é amada. Se eu amar minha esposa do meu jeito, ela vai se sentir a pessoa mais abandonada do mundo. Agora, se eu a amar do jeito que ela quer ser amada, então ela vai entender. Cada um tem seu jeito, não é? Um só entende que é amado se o outro estiver alisando, abraçando, beijando, fazendo declaração de manhã, de meio-dia, à noite, né? Aquela coisa toda. Se não tiver, se ficar um dia sem falar que não ama, se ficar um dia sem dar um beijo, se ficar um dia sem encostar, tem alguma coisa acontecendo já acha estranho o negócio, né? Já tá, o que está acontecendo aí, né? Então, agora tem gente que não, irmão. Tem gente que não liga, né? Para beijo e abraço. Agora sim, deixou a casa desarrumada, o marido olha para a mulher e fala assim: a mulher não me ama mais. É porque olha a situação da casa, tá largada, tem alguma coisa aí fora que está chamando mais a atenção dela do que a casa. Então o camarada ele não entende, ela pode abraçar ele o dia inteiro e falar que ama, mas se ele pegar a casa desarrumada, ela não gosta dele. São linguagens, são meios que a pessoa se sente amada. Deus não é diferente, irmãos. Nós falamos que amamos a Deus. E de fato eu acredito em você, se você falar que você ama a Deus. Eu acredito em você se você falar que você ama a sua esposa, seus filhos, seu marido. Só que, será que ele está entendendo? Será que realmente ele está recebendo esse amor? Ou as suas palavras realmente estão alcançando a pessoa dele, a vida dele, de maneira que ele realmente se sinta amado? Assim é com Deus. Eu amo a Deus, eu quero viver para Deus, eu quero consagrar a minha vida a Deus, eu quero santidade, eu quero santificar, louvado. Aí Deus olha assim e diz assim: mas não está me convencendo, não. É uma situação bem semelhante. Até mesmo a relação de Cristo com a igreja, Paulo, se não falha a memória em Efésios, ele faz uma comparação, não é assim? Cristo é o cabeça da igreja, assim como o marido é o cabeça da mulher. E ele faz uma alusão da relação de Cristo com a igreja dentro do casamento, não é assim? Assim como Cristo se entregou por ela, assim também os maridos devem também dar a vida por esposa. Ou melhor, amar a esposa até ao ponto de dar a vida por ela. Né? E não é muito diferente. Então, quando nós dissemos que amamos a Deus, mas se nós não agimos de acordo com esse amor, com essas palavras, entra essa citação, se não me falha a memória de Isaías: vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Hoje nós vivemos um tempo do imediatismo, né? Tudo tem que ser muito rápido. Ninguém tem paciência de pegar, abrir a pia ou o paneleiro, pegar uma chaleira, destrampar, acho que tem gente que nem tem chaleira mais, né? E aí pega, vai pôr água, põe no fogo, liga fogo, ferve água. Não, a pessoa já pega o pozinho, o açúcar, joga dentro do copo, põe água, enfia no micro-ondas e já sai o café. É só mexer. Quando não, a maquininha do lado de fora, lá aqui no Japão, né? Tem uma maquininha do lado de fora. Vai lá fora, toma rápido, traz um café para mim. Já está pronto, irmão. Ele não quer ter o trabalho. É muito rápido as coisas. Vai tomar café? Não, eu pego alguma coisa na rua. Primeira saída, combine. Sabe o quê? Para, pega alguma coisa e sai correndo. Combine no Japão funciona muito. Sabe por quê, irmão? O mercado é demorado. Até você parar, chegar no mercado, comprar alguma coisa. Combine, irmão. É um negócio, é rápido demais, né? McDonald's é rápido demais, irmão. Você entra num combine, pega o que você quer, vai no caixa, dá o dinheiro, o cara já está com o troco no jeito. Parece que ele sabe a nota que você vai tirar da carteira, irmão. Parece que eles vêm do pedágio, né? Eles já tem tudo no jeito, assim. Pá. É muito rápido aqui no Japão. E a gente vai acelerando a nossa vida, assim. O trabalho é rápido, a produção é rápida, tudo é rápido. A gente faz uma coisa pensando na outra. Ninguém vive um momento mais de cada vez, verdade, irmão? Você está no trabalho e não vê a hora de chegar onde? Você está em casa e não vê a hora de ir para onde? Se você está na cozinha, você está pensando na cama. Você está na cama, você está pensando já no outro dia cedo para levantar para ir para o trabalho. Você está indo para o trabalho, já está pensando que você tem que voltar à tarde fazer alguma coisa. Você está em casa, você está pensando em ir para a igreja. Você está na igreja, já está pensando em dormir cedo, porque amanhã você tem compromisso. E ninguém vive mais o momento que tem. Eu lembro de um colega meu,
O irmão Ronaldo, diz que o pai dele, japonês, bem tranquilão, seus 60 e tantos anos, acredito, diz que ele chegava para almoçar, mas a esposa e os dois não comiam, engolia, né? Aquela velocidade, e o pai disse que chegava até a fechar o olho assim, cruzava as mãozinhas, ficava mastigando, fechava o olhinho, aí ele abria o olho, dava outra garfada, fechava o olho, mastigava. E aí ele olhava para os filhos e disse assim, não tem essa pressa para comer? Não tem a hora de almoço? Calma. Não, pai, daqui eu tenho que ir no banco, tem que fazer, tem tanta coisa para fazer. O senhor é aposentado. Ele fala, não, realmente, o que eu mais tenho hoje é tempo. Ele falou, mas vocês também. Se eu tivesse a idade de vocês, com a experiência que eu tenho hoje, eu ia degustar melhor, ia aproveitar melhor o meu dia, a minha vida, como eu faço hoje. Hoje eu aprendi a comer, hoje eu aprendi a viver, uma coisa de cada vez. Então essa palavra de hoje é para quem tem os seus 13, 15, a quem está chegando nos 40. Tem quem tem 20, 30, irmãos, que sabe viver. E tem quem tem 60 que ainda não aprendeu a viver. Vive ligado no 220 e vai morrer. Olha lá no caixão se não está. Jesus e o julgamento. Eu quero logo, Jesus, cadê? Não, calma. Fica tranquilo. Nós temos que aprender a viver um dia de cada vez. O que nós não temos mais hoje é paciência. Tempo tem. O segundo é o mesmo ainda, irmão. Desde que Jesus formou o mundo. O minuto, a hora, o tempo é o mesmo ainda. A brevidade da vida é o mesmo ainda. Olha que até melhorou, hein? A Bíblia fala de 70 e poucos anos, né? Tem quem chega a 100, tem quem chega aos 80, 90, hoje sem muita dificuldade. Não é? Então até melhorou. Deus deu até uma acrescentadinha aí, né? Para o povo. Mas a gente vive de uma forma, numa loucura. A gente vive sempre apressando. Isso eu estou falando de tempo. Agora vamos falar de outras coisas, né? Falando do tempo ainda, falando da correria do trabalho, mas nós não aproveitamos às vezes o nosso tempo com os nossos filhos, não aproveitamos o nosso tempo com o nosso cônjuge, não aproveitamos o nosso tempo com a nossa família, com os nossos amigos, às vezes não aproveita o tempo direito aqui na igreja, porque a gente está sempre pensando no que ainda vai fazer. Quantos têm a dificuldade, quando dobra o joelho para orar, seja em casa, seja aqui, a cabeça não fica na oração. A cabeça fica em tudo aquilo que ainda vai fazer. Se você vai pregar, você vai orar, dobra o joelho aqui para orar, pensando no que você vai pregar. Se você vai cantar, você está pensando no que você vai cantar. Se você vai falar alguma coisa no momento da oferta, nos avisos finais, você está pensando... Irmão, nós temos que parar a nossa mente um pouco, tem que desacelerar. Nós vivemos um mundo em que a gente está acelerado demais. E nós não precisamos disso. Eu nunca li na Bíblia, como diz lá o pregador, agora que eu esqueci o nome dele, falou, eu nunca li na Bíblia que Jesus deu uma carreira. Mas eu também nunca li na Bíblia que ele chegou atrasado em lugar nenhum. É assim, irmão? Então, irmãos, e dá para desacelerar. A nossa mente, em primeiro lugar. Está aqui no culto? Vamos estar no culto. Pastor, o senhor não vai passar disso? Calma, meu irmão. Eu vou passar disso. E hoje eu não passo das 10, porque tem meia hora ainda, eu acho. Mas então, desacelera, irmão. Tem hora que o casal liga um para o outro. Tudo bem, onde você está? Né? Tem mulher que já não pergunta nem se o marido está bem, né? Ligou para ele a primeira coisa, onde você está? Onde você está? Você está onde? Você está fazendo o quê? Aí depois já é faz isso, faz aquilo, ó, preciso disso, tá bom? Esqueceu disso, faz aquilo, não, então tá, desliga. Mas pra que você vai fazer com o resto do tempo do almoço? Aí eu vou ver Facebook, ou vou pro Instagram. Aí ali a gente tem tempo, ali a nossa cabeça fica ali. Eu nunca vi ninguém no Facebook preocupado com a panela. Preocupado com o que vai fazer depois, irmão. No Instagram, preocupado com o que vai fazer. Não, ali você relaxa. Ali você estaciona. Interessante, né? São prioridades. O culto não é prioridade. Por isso a cabeça tá que você tem que dormir cedo, porque amanhã você tem compromisso. A sua prioridade não é o culto agora. A sua prioridade é o seu compromisso. Irmão. O culto é quase que um fardo, é uma obrigação. Então eu estou aqui. Por que você está no trabalho e o tempo não passa? Porque você não está ali porque você quer.
Eu não vou. Eu gosto de caminhar, irmão, mas não estou ali todo dia porque eu quero. Tem dia que eu estou ali com gosto, né? Mas tem dia, irmão, que eu não queria estar ali. Eu queria estar passeando, viajando o mundo, fazendo qualquer outra coisa. Ou às vezes até lendo Bíblia, estudando, me preparando melhor para as coisas de Deus. Mas eu tenho que estar ali. E aí você olha no relógio, 2 horas da tarde. Aí a gente brinca, dá 5, mas não dá o que eu queria das 3, né? E a hora não, você não quer estar ali. Ai, o culto, mas que demora. E o culto que não acaba. E esse pregador maçante, que o tempo que não passa. É porque você não quer estar ali. Não, eu gosto de ir na casa de Deus. Cuidado, irmão. Você gosta de ir na casa de Deus, mas talvez ouvindo o que você quer, fazendo o que você quer, não é o que você quer. Né? Mas não é do jeito de Deus. Agora, quando é aquilo que a gente gosta, aí o tempo, você junto com aqueles amigos que você não vê há tempos, que você gosta de estar com eles, quando você olha no relógio, eu falo, nossa, meu tempo voou. Nossa, o tempo não dá para nada. Fim de semana, o tempo não dá? Não dá para nada. É? Fim de semana, o que é? Só igreja, igreja, igreja. Sabe por que é só igreja, 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 fim de semana? Não é porque é só igreja, igreja, igreja. É porque é uma obrigação para você. E aquilo que é restaurante, passeio, Facebook, dormir mais, direito de todo mundo. Não estou dizendo que você tem que parar com essas coisas. Mas isso é prazer para você. Aí essas coisas, o tempo passa rapidinho. Quando você menos vê, a hora de ir para onde? Para igreja. Mas já ir para a igreja, você não tem que fazer nada. É obrigação, né? Igreja. Para igreja. Pastor Jorge, se eu não for, ele vai ligar. Ele vai mandar mensagem. Não é para nada, mas ele vai. Algum obreiro vai ligar. Estou desviado não, gente, pelo amor de Deus. Mas é, às vezes, uma obrigação. Não estou dizendo que são todos assim, mas uma boa parte. Só que de coração você louva a Deus e diz assim, Senhor, o meu prazer é estar na tua presença e te adorar, Senhor. Não tem outro lugar melhor para estar do que na tua presença, Senhor. Ai, pudesse eu morava na igreja, uma vida missionária, irmão, vai só falar de Jesus, que bênção, irmão. Tem tanto prazer assim em fazer algo de Deus, faz como o pastor Jorge. Ele é pastor de igreja, ganha 500 mil por mês, anda de BMW, não é assim, pastor Jorge? Maravilha, não é? Eu estou no caminho, pastor, ainda chego nesse negócio aí. Não é assim, irmão? Maravilha, irmão. Não, ninguém vem com a história. O pastor deve ganhar no mínimo 380, 400 livre. Não é? Pensa, Deus, vamos fazer obra, irmão. É assim, irmãos? Eu quero te adorar, eu quero te servir, Senhor. Eu quero ser como os... E a gente lê a história de José, de Paulo e chora, e as viagens missionárias. E a gente lê, e a gente vê filme, John Hus, né? A gente lê Wycliffe, o homem que traduziu a Bíblia, né? Os escritos dos originais para o inglês. Ai, que vida linda, que obra linda, está aí. Depois para outras línguas, e aí está a palavra de Deus para nós hoje. Foi perseguido, foi tudo, mas eu passaria também para a obra de Deus. Irmão, você não aguenta renunciar nem pelo Zangueô? Não aguenta renunciar ao Zangueô, irmão. Tem gente que recebe pouco depois do feriado e já fala, não vou folgar mais feriado, eu tenho que trabalhar, eu tenho dinheiro. E Jesus, interessante, Jesus não falou, vocês não podem servir a Deus e a César, vocês não podem servir a Deus e o trabalho, não, vocês não podem servir a Deus e o... Esse troço escraviza a gente. Está chegando onde eu quero. Esse negócio escraviza, gente. Vamos mais devagar. Ganha 300, aprenda a viver com 200. Ganha 500, aprenda a viver com os 200. Guarde mais. Oferte mais no reino de Deus. Ajude mais a sua família. Prepare-se melhor. Porque o dia mal chega. Não é nem a idade não, viu, irmão? Às vezes chega um tempo aí que você dá uma travadinha e não pode trabalhar um mês. Então tem uma reservinha. Não é? É bem verdade que Jesus cuida. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência
mendigar o pão. No entanto, necessitado tem muita gente e dentro da igreja. Não está desamparado, mas passa necessidade. Não é? Aprove a graça de Deus trazer aquele japonês ali, ó, para o culto. O senhor mora aqui na igreja, eu acredito que está salvo, para a glória de Deus. A misericórdia de Deus alcançou ele, alcançou o companheiro também que já partiu, né, para a eternidade, eu lembro do outro. Isso aí, está aqui ainda, irmãos. Quantos tem aqui em Minocampo? Que são crentes? Poucos, não é só ele, mas poucos. Mas está ali, ó. Está desamparado? Pode passar uns apertinhos de vez em quando? Pode ficar um dia sem o almoço? Não sei, não conheço a vida dele, pode até ficar. Né? Mas está desamparado? Tem um lugarzinho para ele esconder do frio, tem uma cobertinha para se cobrir, né? Para esconder do vento, da chuva, do sol, da noite, do dia. Está amparado, irmãos. Se não tivesse conhecido a Cristo, talvez já tinha ido para a eternidade. E o pior de tudo, sem Deus. Então a minha palavra hoje, dentro desse texto de Ageu, é vivermos para Deus. O versículo ali diz assim, olha, aplicai o vosso coração nos vossos caminhos. Dá uma olhada no seu caminho, irmão. Você está ganhando pouco mesmo, por isso que não dá, tem que trabalhar muito? Muda de emprego, irmão. Não muda de cidade não, nem de igreja, mas de emprego. Procura, Deus vai te abrir uma porta melhor aí. Você ganhar um pouquinho mais. Deus pode, irmão. Agora, ganha até que razoavelmente bem, mas não quer abrir mão do restaurante. O Yoshinoi não serve, tem que ser um Cocos. Não é? O sushi do Hakone não serve, tem que ser aquele dos 600 ien, uns 1000 ien cada sushi. Aí, irmão, é isso que eu quero dizer. Mordomia cristã. Né? Falar que nós amamos a Deus e que nós vivemos para Deus. E quando precisa dar uma oferta na igreja, a gente... Pastor, eu estou apertado, hein? Mas peraí, meu irmão, Deus olha para você, não é o pastor não, é Deus, olha para você e diz assim, você está apertado por quê? Você não pode ajudar por quê? Ah, porque eu gasto nos meus deleites. Eu preciso fazer, eu preciso acontecer. No caso aqui está falando de casa, né? Do povo que cuidava muito da casa deles, né? Arruma, ajeita e faz. Tem gente, irmão, tem sempre jeito da gente gastar mais do que ganha. Sim ou não? Até o Bill Gates, se ele quiser inventar de gastar mais do que ele ganha, eu tenho certeza, num ano, 2 anos, ele quebra, irmão. Tem sempre jeito de você gastar mais do que ganha. Pode ganhar bilhões, mas dá para gastar quase trilhões. Agora, dá sempre para gastar um pouquinho menos do que a gente ganha. No Brasil, falar um troço desse, irmãos, os crentes vão me praguejar. Mas no Japão, não. Né? A não ser, salvo algumas circunstâncias. Pelo amor de Deus, vamos ser inteligentes. Eu não estou criticando aqui quem ganha 150 mil por mês, tem 5 filhos para cuidar, não é? E tem alguém dependendo ainda de enfermidade, sei lá. Não estou falando de um caso, de uma adversidade. Eu estou falando de uma família normal. Ou só o marido trabalha, ou os dois trabalham, facilita mais ainda. E, irmão, dá para baixar o nível, continuar usando uma roupinha de marca. Não estou falando para você deixar de comprar o seu bike, né? Comprar o seu negocinho bacana. Não, irmão. Dá para se viver, dá para baixar um pouquinho, dá para apertar um pouquinho e ter mais tempo para a obra de Deus. Para poder contribuir mais com a obra de Deus. Para se preparar mais para o reino de Deus. Eu sei que na igreja não é todo mundo que vai ser um Paulo. Que vai deixar tudo em prol do Evangelho. Não é isso que eu estou pregando aqui. Deus abençoe se tiver alguém aqui com esse coração de renunciar à própria vida, profissional, realizações pessoais, para fazer a obra de Deus. É nobre. Está cheio de homem que fez isso. Tem um que foi para a África, eu não lembro agora o nome dele, em inglês. O túmulo dele é mais visitado do que os reis na Inglaterra. É mais visitado do que o túmulo dos reis. Está lá pertinho do túmulo dos reis, a sepultura dele. Só que a dele é mais visitada. Sabe que ele foi um missionário na África. O coração dele ficou na África. Quando ele morreu lá, arrancaram o coração dele, porque de tanto que ele amou a África, arrancaram o coração dele. Foi, não é justo levar o coração desse homem, porque o coração dele está aqui. Entregaram e o povo enterrou na África o coração dele. Levou o corpo e enterrou na Inglaterra.
E o túmulo dele era dos mais visitados. Nem eu não sou hipócrita de dizer que eu vou fazer uma renúncia a esse ponto, né? Mas eu estou dizendo acerca de nós sermos mordomos do nosso tempo. Que a obra de Deus, que vir para a casa de Deus, seja prioridade e prazer. Já teve aqueles dias, né, que você olha assim e fala, o culto já acabou? Já é 10 horas, já passou do horário. Meu Deus, o culto passou tão rápido. Porque a sua alma estava em sintonia com o céu. Você tinha prazer de estar aqui. Alegria de estar aqui. Você nem viu o tempo passar. O negócio está tão bom, não é? Conta uma conversa com bons amigos que você não vê há tempos. Como aquela festa gostosa que você estava, tão boa, que você não viu o tempo passar. Nosso coração diz que aí sim, nós vamos olhar para Deus, nós vamos orar, dizer, Senhor, eu te amo, e Deus vai dizer assim, não, realmente você ama, filho, eu estou vendo nas tuas atitudes. Você deixou o cafezinho da semana, você deixou um restaurante melhor, foi no mais simples, mas você tem ajudado, você está se empenhando, você está orando mais, você está se preparando melhor, você está... convergir o nosso caminho, irmão, para o caminho de quem? De Deus. Essa semana eu fiz uma postagem sobre a oração de Jabes, né? Onde ele fala justamente isso. Ele orou ao Senhor, ele disse assim, Senhor, se o Senhor me abençoares, se o Senhor aumentar os meus limites, que eu, do mal eu não seja afligido. Uma oração simples, irmão. Isso não é oração de missionário. Isso não é oração de grande pregador, de gente de projeção do ministério, não. É uma oração de família. Senhor, que eu seja preservado do mal. Que o mal não me atinja, nem a minha casa. Não é? Que o Senhor estenda um pouquinho os meus limites. Que o Senhor me abençoe. E a Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Sabe por quê? Porque todas essas coisas que eu acabei de dizer, e é a oração de Jabes, todo mundo quer, até o ímpio, irmão. Até quem não vem para a igreja, até o cara da macumba está procurando isso lá. Ele pede a bênção de Deus lá na macumba, é na macumba. Não é? Ele pede a bênção de Deus lá, ele pede para ele não ser afligido do mal. Seja o pessoal do mundo que não tem fé, aquele que não acredita em Deus, mas ele quer dar um jeitinho de controlar a vida dele para ele não ser afligido do mal. Não é? Para que ele possa, os seus horizontes, ser um pouquinho ampliados. Para que ele seja abençoado por Deus. Simples assim, irmãos. Agora tem um detalhe. A Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Sabe por quê? Eu acredito que foi porque Jabes foi o único que orou a Deus. Todo mundo quer. Mas são poucos aqueles que buscam em Deus essas coisas. Todo mundo vai ser salvo, irmão? Infelizmente não. Tem gente que não quer. Não estou falando aqui da igreja, estou falando de mundo, né? De toda a humanidade. Tem gente que é apóstata declarado, ele não quer saber de Deus. Tem gente que é satanista declarado, ele adora Satanás e ele não quer saber de Deus. E tem aqueles que estão por aí perdidos, não sabem de nada, não sei se o evangelho chega ou não chega. Deus tem seus meios, vai julgar eles de uma forma diferente, não tem problema, isso é uma outra história, né? Ninguém vai escapar do julgamento de Deus e ninguém vai ser colocado no crivo do evangelho, só quem ouviu o evangelho, quem não foi não vai ser de uma forma diferente. Tem uma outra história, mas Jabes buscou em Deus que eu e você, que nós, a nossa vida esteja permeada em Deus. É errado você querer todo fim de semana ir no bom restaurante, ter uma boa vida? Não. Ter uma boa casa, conquistar, ser um empreendedor, ser um empresário, ser um médico, seja o que você quiser, os seus filhos. Não tem nada de errado nisso, é nobre. No entanto, coloque Deus em primeiro lugar, não é? Que os teus planos, os teus projetos sejam tudo colocado diante de Deus. E aquilo que Deus for tirando do seu caminho, você aceite. Diga a Deus, fala, Senhor, se não é, então, porque é melhor, irmão, do que uma faculdade, é a nossa salvação. Nem todo mundo tem condições de participar, fazer parte de uma faculdade, porque lá dentro é perigoso se perverter. Estou falando mentira? É uma verdade, não é? Nem todo homem pode trabalhar, não tem muita mulher. Talvez, eu não sei se tem, mas talvez tenha. Nem toda mulher pode trabalhar, não tem muito homem, não é? Agora, no caso dos homens, eu sei que não é muito difícil achar um camarada desse não, né? Que não pode trabalhar muito no meio de muita mulher, que ele começa, no mínimo, ele vai pecar 100 vezes no dia, né? Então, cada pessoa não tem que achar o seu caminho, cada pessoa
E isso diante de Deus, porque todo mundo quer o bem, mas muita gente está buscando esse bem longe de Deus. E Deus quer ser participante da nossa vida. Que a nossa vida, vamos aplicar, né? Como diz aqui o versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Tem gente que ganha bem, ele e a esposa razoavelmente bem, chega no fim do mês, não dá, não sobra. Ah, é o diabo? Não. O Senhor está dizendo aqui, acho que no versículo 9, assim, ó, olhaste para muito e isso que alcançaste pouco, e esse pouco, quando você trouxe para casa, eu assoprei. É Deus quem assopra. Para ver se a gente acorda. Oi, ganha 500, ganha 800, ganha 600, não sei. Baixa um pouquinho ali, irmão. Entenda que não precisa de tudo isso. Para você ter um pouquinho mais de tranquilidade. Para quando você for adorar a Deus, adore com mais tranquilidade. É verdade, né? Ou você consegue, irmão, com a vida toda enrolada, com problema, cheio de conta, tudo danado, vir adorar a Deus? Você vem. É fácil? É gostoso? E tem hora que não dá, irmão. Tem hora que você só reclama de Deus. Isso não é uma via de regra, mas teve um camarada que diz assim: se eu não me dá muito para eu não me desviar, mas também não dá pouco para eu não murmurar. Porque não é fácil, não. Tem gente que prega a doutrina de anjo, né? Irmão, tá sofrendo, tá no vento, tá sofrendo aí. Chora não, irmão. Louve a Deus, adore a Deus, irmão. Se alegra em Deus, irmão. O negócio tá feio aí, o filho tá no caixão, o marido tá arrebentado, mas dá glória a Deus, irmão. Dá sorrisão na cara, lava o rosto. Glória a Deus. Irmão, não é fácil, não. Eu prefiro ficar com o conselho de Tiago. Não é? Porque isso é doutrina para anjo, irmão. Eu prefiro ficar com o conselho de Tiago. Tá triste? Ore. Não é? Chore dentro do teu Deus. Se derrama na presença do teu Deus. Agora, se está contente, o que você faz? Cante louvores ao. Baixe um pouquinho o nível, para servir melhor ao Senhor. Desacelera aí, não precisa pisar no freio não, mas tira o pé do acelerador, desacelera um pouquinho, irmão. Estou indo para o culto agora não tem mais nada. O que eu tenho que fazer amanhã e depois do culto que eu vou pensar no que eu tenho que fazer, ou antes do culto você prepara as coisas, porque na hora do culto é cultuar ao meu Deus, é exaltar e engrandecer o meu Deus, é viver um dia de cada vez, irmão. Tem gente que está dirigindo o carro, irmão, e ele andou, passou um monte de lugar, aí ele para, olha assim e fala: vixe, eu já passei aqueles lugares lá. Ele não estava no carro ali não, só estava o corpo dele dirigindo, mas ele nem viu por onde ele passou. Eu estou falando grego aqui? Eu estou falando a verdade. Parece que nós somos fantasmas, né? A gente está só no corpo aqui, uma alma some. Irmão, isso não é vida de crente, não. Viver um dia de cada vez. Depois você lê melhor essa citação de Ageu. Aplica o teu coração nisso. Você que está com o coração desejoso de servir a Deus de uma forma melhor. É? Diminuir um pouco o ritmo. Mas, pastor, se eu quiser me dedicar mais na obra de Deus, eu tenho que trabalhar menos. Aí o faturamento cai. Pois é, irmão. Em vez de carne 5 vezes na semana, carne 2 vezes na semana. Ovo 4 vezes na semana. Aprende a fazer um mexidão, um negócio diferente, come menos, diminui o banho mais rápido, faz qualquer coisa, irmão, para diminuir toda a despesa. Mas para que todo esse sacrifício? Porque eu quero agradar a Deus. Porque eu quero fazer a obra. Porque falar que a gente quer fazer a obra de Deus, irmão, mas o tempo nunca dá, o dinheiro nunca dá. Vai dar quando, irmão? Responde para você mesmo, vai dar quando? Depois que você aposentar? Depois que você gastou toda a sua saúde, a sua vida para as coisas do mundo? Aí você vai dizer: agora, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ah, pastor, agora se você aguenta fazer 3 horas de zangueiro e ainda assim visitar, levantar de madrugada, orar, preparar sermão, pregar, falar de Jesus na fábrica, vir alegre para o culto, fazer tudo, irmão, seja abençoado. Né? Já fiz muito isso. Dormia pouco, expulsava demônio até de madrugada, fui muito abençoado, trabalhava na obra, não tem problema nenhum. Hoje eu já não dou conta mais disso não. 4.3, irmão, já reduzi uma marcha e a marcha está frouxa. Na subida o turbo já está falhando, não vai mais, né? Não adianta forçar que não dá, tem que ir devagar.
Mas os meus melhores anos, dos meus 20 e poucos anos, quando eu aceitei Jesus, com 22, 23 anos, eu me dediquei bastante. Nunca cheguei a ficar integrado na obra de Deus. Trabalhei, mas me dediquei muito na Seara do Mestre. Então é um conselho que Deus pôs no meu coração. Eu acredito que Deus está falando com alguém aqui. Essa palavra fervia no meu coração. A Bíblia diz, lá em Atos 13, que o Senhor olhou para um jovenzinho chamado Davi. Ele disse assim: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aí lá no versículo 36, se não falha a memória, ele diz assim, aí é Pedro já falando, nas duas ocasiões, Pedro citando, na primeira, Pedro citando uma citação do Antigo Testamento, um dos Salmos, e agora Pedro, no versículo 36, finalizando a sua fala sobre Davi, dizendo assim: e Davi morreu e foi sepultado com seus pais, mas nos seus dias ele serviu a Deus e cumpriu toda a vontade de Deus. Deus achou um homem que executaria toda a sua vontade. E aí Pedro fala de Davi. Esse aí executou toda a vontade de Deus e morreu. Dormiu, foi sepultado junto com os seus. Sabe por quê, irmão? Porque caixão não tem gaveta. Assim ninguém vai levar nada, irmão, do que ganhou aqui. Pode perguntar para a esposa de qualquer milionário que o cidadão morreu. Quanto que ele levou? De tudo que ele tinha. E ela vai dizer assim: ué, levou nada. A roupa do corpo, ainda porque o povo vestiu, né? Só. Uma piadinha, mas faz parte, é verdade. O cidadão disse para a mulher: falou, quando eu morrer, você me enterra com todos os meus bens, viu? Não quero deixar nada para você. Ela falou: não, eu prometo para você que eu enterro você com tudo. E ele morreu. Ela pegou um cheque no valor de tudo que ele tinha, botou no caixão e falou: pronto, agora desconta quando você estiver lá embaixo. Levou o cheque com tudo, não foi? É só descontar, irmão. Se você descontar, sobra para quem está vivo, hein, irmão? Alguém vai aproveitar desse trem. Então aplica o teu coração. Se você está correndo, vem para o culto, levando a sua vidinha normal, e essa palavra não falou com você, não mexeu com você, glória a Deus e aleluia, irmão. Vai seguindo o teu caminho, você está dentro da orientação de Deus, o teu caminho está em conformidade com a vontade de Deus, né? Você está aí falando, é verdade, mas você está em paz. Agora, se essa palavra chacoalhou o seu coração, incomodou você aí em algum momento, irmão, seja por causa da inquietação que o culto não passa, seja porque trabalha demais e tem vontade de fazer a obra, mas você vai parar quando para fazer a obra, meu irmão? Pastor, mas eu ainda tenho dívida, eu tenho compromisso. Então vai diminuindo os compromissos, eles acabam, se só não fazer outro. Só não inventar mais, né, irmão? Ah, mas eu ainda preciso disso, então veja aí o que é prioridade e o que não é. E vai diminuindo o seu ritmo para você fazer mais para Deus. Porque dá. Né? Dá. A exemplo de Davi, a exemplo de Paulo, a exemplo de tanta gente. Até na carta de Tiago, nós encontramos alguma coisa. Eu não vou falar, já falta 5 minutos para as 10. Eu quero terminar aqui a minha fala. E eu quero deixar essa palavra ao coração da igreja. Talvez muita gente passa luta, não alcança aquilo que busca, ainda que tenha um ganho razoável, ainda que tenha uma vida boa. Às vezes não é a questão financeira, mas é o tempo, né, que não tem para fazer algo de Deus. Às vezes o dinheiro não é o problema, vive com pouco, guarda até bastante. Mas às vezes é o tempo que não tem, está sempre envolvido com outras coisas, que não é a obra de Deus. Ou às vezes faz a obra de Deus, mas faz de uma forma que Jesus não aprova. Foi o próprio Jesus que disse. Ou melhor, não foi Jesus quem disse, me perdoe, mas tem um versículo que diz assim: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente, de qualquer jeito. Irmão, você vai pregar a semana que vem, tá bom. O irmão pega a Bíblia e vem preparando o sermão no carro na hora que ele vem para o culto. É errado, irmão. Né? Bom, você vai pregar a semana que vem, tá bom, então essa semana eu vou orar. Porque o resto de semana, se não tiver compromisso, ele também não ora. Né?
Isso falando de obreiros, de irmãos que às vezes exercem uma atividade, seja no louvor, seja na pregação, seja na administração, seja no cuidado com crianças, seja o que for. Tudo isso é muito importante e deve ter a nossa dedicação, né? Debaixo de oração. A irmã que cozinha lá embaixo, abençoa aquele alimento. Jesus, olha, isso aqui é para a glória do teu nome. Irmão, consciência, né? Dedicação. Não é fazer como você faz a comidinha requentada para você levar no bentô amanhã cedo, não. É fazer com amor, é fazer com alegria, né? É fazer orando, falando, Senhor, isso aqui, olha, eu tenho certeza, eu tenho galardão isso aqui. Hoje em dia se fala tão pouco de galardão na igreja, não é? Ninguém nem fala mais de galardão. Tem uma turma aí que andou semeando um negócio aí de que, não, eu chegando no céu tá bom. Negócio é eu chegar da porta para dentro lá, o resto não interessa. Irmão, deixa de ser preguiçoso, irmão. Isso é conversa de preguiçoso. Isso é conversa de quem não tem vontade de fazer nada bem feito, irmão. Cuidado, viu? Porque teve um que recebeu um talento e foi lá e enterrou. Os outros receberam tanto, foi lá, trabalhou, um negociou, o outro comprou e vendeu, o outro não sei o quê. Aí quando o homem veio acertar a conta, eu falei, e você? Eu sei que o senhor é um camarada aí que colhe onde o senhor não plantou. Eu sei que o senhor é um homem difícil, um homem duro. E eu escondi ali, tá aqui com o senhor. E volta. Do mesmo jeito que ele pegou, ele devolveu. Ele entrou? Ele entrou? Ele foi promovido? Recebeu alguma coisa? Recebeu uma bela de uma repreensão. Mas ele roubou do patrão? Te faltou alguma coisa? Tudo que o senhor me deu está aqui, ó. Devo nada para o senhor, nem o senhor que deve. O senhor não me deve nada. E eu também não devo nada. Está aqui, ó, pode contar. Está certinho, um talento contado. Cuidado. Tem gente achando que... Não estou dizendo que se você... Nós não vamos para o céu por causa de obra. Né? Mas tem gente que quer passar raspando na trave. Cuidado para não ficar de fora. Né? Nós precisamos fazer alguma coisa para isso. Porque é difícil falar que a gente ama a Deus, ser grato por tão grande salvação, por tanta coisa boa que Deus nos deu, sendo consciente disso e não ter o desejo de fazer nada para Deus. Eu não consigo entender isso. Mas tem quem no coração acha que está amando a Deus profundamente. Agora pergunte para Deus. É a última fala minha aqui. Na hora que você for orar, pergunte para Deus. Senhor, até hoje eu estou falando que eu te amo. E eu acredito que eu te amo. Mas eu nunca perguntei, mas hoje eu vou perguntar. Senhor, o Senhor está contente com o meu jeito de te amar? O meu jeito de te amar, a minha demonstração desse amor está precisando melhorar? Será que Deus está se sentindo amado por você, por mim? Só faz essa pergunta para Deus. Porque a gente dizer que ama é uma coisa. A pessoa a quem nós amamos estiver entendendo a receber desse amor, é uma outra história. Amém, irmãos? Amém, igreja? Não é uma palavra muito gostosa de se ouvir, não, mas é a palavra de Deus. Vamos colocar de pé? Vamos orar? É muito bom. Nos dias de hoje, irmãos, nós queremos viver uma vida sem conflito. Nós queremos viver uma vida sem confronto. Não é? Nós não gostamos de pregações que nos confrontam. Não gostamos que ninguém nos cobre. Não gostamos que o pastor cobre. Não gostamos que o chefe cobre. Não gostamos que nem Deus cobre de nós. Mas a cobrança é uma realidade. Ela faz parte. São poucos aqueles que conseguem levar uma boa vida, muito bem estruturada e organizada, sem ter cobrança externa. Então, quando o Senhor nos repreende, quando o Senhor cobra, quando o Senhor fala, é porque Ele nos ama. Não deixe de orar dessa forma. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia, por este trabalho, por este culto maravilhoso. E eu quero pedir, Senhor, que a tua igreja, nesta ocasião, que eu ministrei aqui a tua palavra. Eu sei, Senhor, que é uma palavra de introspecção, de reflexão, uma palavra que nos coloca muitas vezes contra a parede, uma palavra, Senhor, que nos reflete,
uma consciência que muitas vezes nós não queremos ser confrontados, Senhor, que é o nosso bem-estar, que é o nosso estilo de vida, que é a nossa maneira de agir, de fazer. Achamos sempre que estamos administrando bem. Senhor, que não seja tarde demais, Pai querido, para muitos, quando olhar para trás e reconhecer e entender que poderiam ter feito melhor, que poderiam ter servido com mais excelência. Senhor, que seja uma palavra de despertamento. Eu não espero glória a Deus, eu não espero aplauso, eu não espero sorriso, mas eu espero, Senhor, que esta palavra possa produzir no íntimo de cada coração uma consciência, um mínimo, Senhor amado, de introspecção, de reflexão sobre as atitudes e sobre a vida na Tua presença, de louvar, adorar e bendizer o Teu nome, e ao mesmo tempo, Senhor, nos posicionarmos de maneira que a nossa vida seja para louvor e glória do Teu nome, que a nossa vida não seja para louvor e glória do meu nome, que a minha vida, Senhor, não seja para o meu bem-estar, para a minha alegria, tudo para mim, tudo para eu, tudo para mim, Senhor amado, uma vida egoísta, uma vida que usa dos teus benefícios, da tua paz, da tua salvação, da tua alegria, da tua bênção, Senhor, para a minha vida somente, Senhor, para a minha paz, para as minhas realizações, para as minhas conquistas. Não, Senhor, que tudo isso seja assim, mas diante do teu caminho, debaixo da tua vontade, dentro da tua vontade, orientado por ti, buscado em ti, Senhor amado, que o teu Espírito Santo fale conosco, Pai querido, que nós possamos estar em um lugar de cada vez, remir melhor o nosso tempo, ter uma mordomia melhor da nossa vida cristã, Pai querido, porque muitos estão se perdendo no conforto da vida atual, deixando uma vida de compromisso e renúncia para estar dentro do teu reino. A propósito, renúncia tem sido uma palavra tão pouco usada nos nossos dias, Senhor, mas que isto venha a ser uma vertente da vida cristã de muitos aqui, para louvor e glória do teu nome. Que haja renúncia, Senhor, que haja dedicação, que haja uma conversão genuína, Pai querido, da minha vontade, dos meus anseios, para o centro da tua vontade, para dentro do teu caminho, para dentro da tua palavra, Senhor amado, que a tua graça, que a tua virtude, que a tua bênção nos alcance. Pai querido, eu te apresento a tua igreja que está aqui. Eu sei que é sincero o louvor, eu sei que é sincero a oração, eu sei que é sincero o desejo, mas muitas vezes, Senhor, a nossa vista não está bem, Pai querido, preparada, não está enxergando claramente, Pai querido, muitas vezes a nossa alma não está totalmente desembaraçada. Senhor, que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos conduzir pelos teus meios caminhos, Pai querido. Eu sei que muitas vezes de dor, de sofrimento, de renúncia, mas que seja tudo para louvor e glória do teu nome, porque estando na tua vontade, eu tenho certeza, a tua paz e a tua graça nunca nos faltará. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos mais angustiantes, haverá paz no nosso coração, porque sabemos que estamos indo rumo ao lar celestial. Seja a tua graça, a tua bênção sobre a tua igreja, todos aqueles que aqui estão nesta noite, Pai, seja para louvor e glória do teu nome, a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu quero voltar aqui a palavra.